Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Salmo de número 95. Só vou desligar aqui. Salmos número 95. Nós vamos ler o verso 6 até o 9. Salmos número 95. Amém? Salmos é fácil, é no meio da Bíblia, né? 95 é mais no meio ainda. Salmo 95, verso 6 até o 9. Amém? A palavra de Deus, ela diz assim, ó: venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Amém? A igreja pode se assentar? Amém. Este é um salmo, então, não sei se conhecido ou não conhecido, mas como ele é mais lá para o meio, eu acredito que nem todo mundo lê isso toda hora, né? E esse salmo, de um modo geral, ele é dividido em duas partes, né? Até a primeira parte do verso 7, há um convite para nós. Depois da primeira parte do verso 7, há uma advertência. Lá no livro de Hebreus, nós descobrimos que o autor desse salmo é Davi. Apesar de não ter na nossa Bíblia lá uma inscrição que mostre que Davi é, no livro de Hebreus, o autor cita Davi como autor deste salmo. E nós vamos encontrar em Hebreus capítulo 3, capítulo 4, uma utilização, vamos assim dizer, deste salmo, também trazendo uma advertência para a igreja. Então, por isso, apesar de ser a palavra de Deus, este salmo é importante porque os autores do Novo Testamento o utilizaram para chamar a atenção da igreja. Neste texto que nós lemos, os versos 6 ao 9, nós vemos que lá no deserto, em Meribá e Massá, houve um momento de desentendimento entre o povo e Deus. Meribá e Massá são duas palavras que foram utilizadas para descrever um local, aonde o povo se revoltou por causa de água, em outros lugares por causa de comida, e lá em Êxodo capítulo 17 diz: e este lugar ficou conhecido como Meribá, rebelião, e Massá, provação. Bom, essa é a parte introdutória para você saber, não cair de paraquedas. Então eu vou começar a mensagem, irmãos, da parte final do Salmo, e depois a gente olha a parte inicial. Vamos começar com a parte ruim, com a advertência. O que nós vemos aqui, então, é Davi chamando a atenção, por meio da música, de que o povo não deveria, novamente, endurecer o seu coração, como lá em, já esqueci o nome aqui, Massá e Meribá. E esse texto também faz referência, como eu disse, lá em Hebreus. O texto ao qual ambos se referem está em Êxodo capítulo 17, verso 1 ao 7, que eu vou ler para vocês, porque eu acredito que é importante a gente entender. Êxodo 17, 1 ao 7 diz assim: toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber.
Por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram: dei-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: porque você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos, aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel e chamou aquele lugar de Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Um outro texto que usa o nome de Meribá ou de Massá é citado por Paulo em 1 Coríntios, capítulo 10, quando fala de 5 pecados que impediram Israel de entrar em Canaã. Essa outra passagem faz referência a Números 21, 4-9, que diz assim: partiram eles do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente, coloque no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. O que é interessante desses dois textos? Os dois são utilizados no Novo Testamento para representar algo que nós não podemos copiar, né? A igreja não pode repetir o exemplo daqueles irmãos. E a palavra de Deus nos diz no Novo Testamento que estas coisas foram escritas para que nós atentemos para elas, para que nós possamos aprender com elas e logo não cometer os mesmos erros. O que eu vejo nesses dois textos aqui é que há um princípio, uma raiz de rebelião que está presente nas duas situações. E essa raiz se chama insatisfação. Insatisfação é algo que é comum nos dois lugares, que é comum naqueles momentos em que levaram aquelas pessoas a reclamar de Deus, a reclamar de Moisés. Mas eu pergunto, amados, que tipo de insatisfação, que tipo de reclamação esse povo estava fazendo? Será que era simplesmente nós estamos com sede e agora falta água e a gente tem que esperar Deus fazer o milagre da água? Será que é simplesmente nós estamos com fome e nesse momento não tem comida e nós precisamos esperar que Deus faça o milagre da comida? Moisés, será que você não pode dar uma conversadinha com Deus para Ele antecipar o maná de amanhã, porque a gente comeu bastante e está com fome? Será que era esse tipo de insatisfação que estava por detrás de todo esse momento de rebelião? E aqui, amados, entra o Salmo de número 95. No verso que nós lemos, o verso de número 7. Quando eu li, me abriu assim a mente, o entendimento, e eu falei: meu Senhor, eu também sou desses. Verso de número 7, no Salmo 95, diz assim: pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz.
Irmãos, eu quero que vocês olhem para esses textos que nós lemos. E entenda que o povo não estava desanimado porque faltava água e comida. Mas eles não estavam satisfeitos com a maneira como o Senhor estava conduzindo a vida deles. Olha o que diz esse texto aqui de Números. O povo reclamando, chega para Moisés e diz assim: não tem pão, não tem água, e nós detestamos essa comida miserável. Pensa comigo, o povo está saindo do Egito, se dirigindo a Canaã, sendo liberto da escravidão, para que possam tomar posse de uma terra onde eles seriam donos, entre aspas, da própria vida, aonde eles só teriam o próprio Deus como Senhor sobre a vida deles. Deus está conduzindo aquele povo. E aí esse povo de repente se volta para Moisés, o líder que Deus colocou, e diz: essa comida miserável nós detestamos. O outro texto que nós lemos diz o quê? Quando faltou água, eles reclamaram e falaram assim: o Senhor está ou não está com a gente? Entende, amados, que a insatisfação deles não era sobre estar com sede e ter que esperar um pouquinho para poder tomar água. Não era estar com fome e ter que esperar um pouquinho para poder saciar a fome. Havia uma insatisfação com a maneira como Deus estava conduzindo aquele povo no deserto. E é esse o motivo que nós devemos estar alertas. Davi no Salmo, Paulo em 1 Coríntios, o autor aos Hebreus, todos eles fazem o mesmo alerta. Não deixem que o coração de vocês se endureça, como aconteceu naqueles dias. Não deixe que a mesma insatisfação atinja o coração de vocês, como aconteceu naqueles dias. Porque o coração endurecido é capaz de coisas que você duvidaria que você é capaz de fazer. Em primeiro lugar, um coração endurecido torna você uma pessoa ingrata e uma pessoa obstinada. O verso 9 aqui do Salmo 95 nos diz que o povo, reclamando ao Senhor, colocou o Senhor à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Recapitulando o texto de Êxodo 17, o povo ficou com sede um pouquinho, reclamou a Moisés que não tinha água, e disse: Deus está ou não está com a gente? Apesar de todas as coisas que Deus já havia feito, desde as 10 pragas, a travessia do mar, o milagre diário do maná, da água, enfim, da nuvem, da coluna de fogo, todas as coisas que o Senhor vinha fazendo. Chegou a um ponto de, por faltar água por alguns instantes, aquele povo dizer: Deus está ou não está com a gente? Mas eu quero mostrar para vocês que essa atitude dessas pessoas não nasceu naquele momento. O coração endurecido, ele não brota assim do dia para a noite, de um minuto para o outro. O coração endurecido é um processo que transforma o nosso coração. É um processo que esfria o nosso coração, de maneira que nós paramos de perceber a presença e o agir de Deus na nossa vida. O povo pôs o Senhor à prova, apesar de tudo o que ele havia feito. Verso 10, o Senhor diz ali no Salmo 95, eu fiquei irado, porque esses são um povo de coração ingrato. Um povo que não sabe agradecer.
Um povo que poderia estar ainda lá no Egito, puxando barro, puxando palha, construindo coisas, não tendo liberdade, não tendo uma vida própria, mas sendo sem uma posse, uma propriedade, um objeto nas mãos dos senhores. Esse povo estava sendo liberto, esse povo estava ganhando uma vida nova, mas esse povo, por causa das coisas que foram acontecendo, por causa dos processos que eles foram deixando acontecer no coração deles, essas pessoas começaram a se tornarem insensíveis a Deus e ingratas, apesar de tudo o que o Senhor já havia feito. E aonde entra a obstinação? O coração endurecido, ele nos deixa insensível e obstinado. A palavra obstinado significa teimoso. Há alguns sentidos lá no hebraico, no sentido também de inflexível, pesado, não tem como, rígido. Pescoço endurecido, que só enxerga para frente, que só enxerga um ponto de vista, que só enxerga uma coisa. O coração endurecido nos faz querer inverter as coisas, nos faz querer conduzir a Deus, ao invés de nós sermos conduzidos por Ele. E aí nós chegamos diante de Deus e dizemos: Senhor, o Senhor tem que fazer isso, isso e aquilo. Nós chegamos diante de Deus e dizendo: Senhor, o Senhor precisa da água agora. O Senhor precisa da comida agora. O Senhor está ou não está com a gente? Essa era a atitude obstinada daquelas pessoas. Eles inverteram os papéis e eles passaram a reclamar da maneira como Deus estava agindo com eles. Preparando o texto, eu me lembrei do Salmo 23 que o Éder leu aqui hoje. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É assim que nós aprendemos esse texto. Mas eu quero dizer para você que o Salmo de número 23 não é um salmo que promete uma vida boa. Eu quero um carro novo, não vai me faltar. Eu quero uma casa nova, não vai me faltar. Eu quero muito dinheiro na minha conta, não vai me faltar. O Salmo de número 23 não é um salmo onde você conduz a Deus, mas aonde você é conduzido por Ele. O bom pastor que te leva às águas tranquilas, que te leva aos verdes pastos, que te leva para o descanso. É o pastor que não te isenta de ter os inimigos para você se assentar à mesa deles. O original em hebraico desse salmo não é nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e Ele não vai falhar. E Ele não vai faltar. Muitas vezes, irmãos, nós não entendemos o que é ser conduzido por Deus. Eu vejo a imagem de uma criancinha com medo, assustada com algo, com um bicho ali, agarrada na perna do pai, depositando nele toda a sua esperança, toda a sua confiança, descansando, porque o meu herói está aqui, e não tenho que ter medo do inimigo que está na minha frente. É essa a mentalidade do Salmo 23, um salmo de alguém que descansa. Não um salmo de alguém que reclama. Pastor, essa água está muito gelada. Pastor, essa água está muito quente. Pastor, essa água está correndo demais, está me respingando na roupa. Pastor, essa graminha aqui está com gostinho amargo. Pastor, de novo esse maná. O Salmo 23 é um salmo de total confiança no Senhor. E é essa a atitude que Deus espera da nossa vida. Uma total confiança. Eu não vou nem dizer dependência, eu vou dizer confiança, porque confiança, amados, leva você e leva eu a mesmo diante da dificuldade, a ainda entender que está tudo bem. Porque o meu herói está aqui comigo.
Não importa se tem uma barata na minha frente, não importa se tem um cachorro brabo latindo para mim, o meu herói está comigo. Essa é a mentalidade de ser conduzido por Deus. Não é ser livre das dificuldades, mas é confiar no Senhor apesar delas. Quando isso não é claro na nossa vida, quando nós não temos essa atitude, uma porta se abre para que a gente entre no mesmo erro daquelas pessoas no deserto. Senhor, o Senhor não está vendo que a conta da luz da minha casa está atrasada? O Senhor não está vendo que o meu saldo bancário está negativo? O Senhor não está vendo que eu estou doente? Que eu estou orando e que o Senhor não está fazendo nada? Quando nós saímos daquela mentalidade da ovelha que está sendo conduzida, nós entramos no caminho do pecado, da rebelião, como aqueles homens entraram. E você pode olhar para mim e dizer assim, mas como que eu posso descansar com tantas dificuldades que eu tenho enfrentado? Você não sabe as dificuldades que eu vivo, por isso é fácil dizer. Mas eu quero dizer para você, eu também passei por dificuldades. Eu também cheguei ao ponto, um pouquinho antes de entrar na igreja, de depender da misericórdia das outras pessoas para comer. Eu e a Léo almoçávamos pão, ou melhor, eu almoçava pão fatiado. Ela ganhava o almoço no trabalho. À noite a gente jantava pão fatiado de novo, todo dia. Pão, margarina e café solúvel. Segunda a sexta-feira. Eu vim para a igreja, uau, agora eu vim para Jesus, eu vou ficar, tudo vai mudar. A nossa vida foi descendo, ao ponto da gente juntar as mãos e orar e dizer assim, Senhor, nós já cortamos tudo. O João tinha 1 aninho de idade, vocês sabem, criança pequena tem que ir direto no médico. Senhor, a única coisa que nos sobra para cortar é o plano de saúde. É só o que nós temos. O nosso dinheiro é só o aluguel e a comida. A gente só tem mais isso e não está dando. Nós juntamos as mãos, nós oramos, nós pedimos uma direção. O João vai fazer 16 anos, até hoje nós não temos plano de saúde. Nós chegamos no ponto de que ou Deus cuida de nós, ou a gente morre, ou a gente não come, ou a gente não faz nada. Começo que eu estava na igreja, eu lembro da Fábio falando, que ela se sentia incomodada, vendo o Fiestinha, com aquelas fitas lá segurando o retrovisor assim, ó, porque tinha quebrado, eu não tinha dinheiro, eu colei com fita larga assim, ó, e vamos. Eu também passei por dificuldades. Eu também sei o que não é ter dinheiro para pagar as contas do mês. Eu também sei o que é você não ver uma perspectiva das coisas mudarem. Mas eu sei também que a gente pode confiar no Senhor, apesar das dificuldades. E que não são as dificuldades que impedem o Senhor de abençoar as nossas vidas. Não são as dificuldades que nos impedem de ser o que o Senhor quer que nós sejamos. O que impede a nossa vida de ser transformada, abençoada, o que impede a nossa vida de prosperar no bom sentido da coisa, é a nossa falta de confiança no Senhor. Porque quando nós paramos de confiar no modo como Deus está nos conduzindo, nós deixamos Deus de lado e passamos a fazer as coisas do nosso jeito. Já que Deus não cuida, eu vou dar um jeito. Já que Deus não faz, eu vou fazer. Quando os espias espiaram a terra e viram que ela era uma bênção de Deus, como Deus havia descrito, mas viram o tamanho da dificuldade para entrar lá, o que eles fizeram? Deixaram Deus de lado e falaram, vamos pegar um líder para nós, vamos voltar para o Egito. Chega dessa confusão aqui.
E muitas vezes, irmãos, é o que nós fazemos com Deus. Se o nosso coração se endurecer, nós viramos as costas para Deus, criamos para nós um líder e voltamos para o Egito. O coração endurecido surge quando nós nos esquecemos da confiança que nós tivemos no princípio. Hebreus capítulo 3, verso 12 ao 15 diz assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Esse texto de Hebreus ele é maravilhoso, porque ele explica por que está escrito: se hoje ouvirem a sua voz, não endureça o vosso coração. E eu vou te ensinar. Vou te ensinar fazendo algumas perguntas. Por que é que o povo estava naquele deserto? Por que o povo estava caminhando no deserto? Porque Deus queria dar a eles o quê? Uma terra, uma vida nova. Mas por que Deus não fez assim? E fez eles aparecer em Canaã, com todo mundo já lá, destruído, morto, só entrar nas casas, só sortear as posses. Por que Deus não foi pelo caminho mais curto, foi pelo caminho mais longo? O pastor dizia, porque Deus estava formando um povo. E eu quero complementar o que o pastor dizia. Deus estava formando um povo, mas também Deus precisava purificar e transformar a vida daquelas pessoas. Deus precisava tirar o Egito do coração delas. Deus precisava tirar anos e anos de escravidão, de prisão, de pensamentos errados, de conceitos errados na vida daquelas pessoas. Como que Deus faz isso? Colocando eles em situações desconfortáveis, aonde eles precisam depender de Deus, aonde eles podem ver o poder e o mover do Senhor na vida deles, aonde eles podem aprender que o Senhor é conosco. E se o Senhor é com nós, quem será contra nós? Já dizia alguém. Irmãos, se o Senhor não nos colocar em situações desconfortáveis, nós nunca seremos transformados. Nós nunca aprenderemos a confiar em Deus. Eu quero dizer para você que o Senhor está também nos levando por um deserto, apesar da gente não perceber isso. O Senhor também está nos tirando de uma terra de escravidão, de uma sociedade escravizadora, e nos conduzindo a uma terra que emana leite e mel, nos conduzindo a uma terra boa, nos conduzindo a uma liberdade, à nossa verdadeira pátria, ao nosso verdadeiro Senhor. Mas para isso o Senhor precisa transformar o nosso coração. O Senhor precisa purificar o nosso coração. O Senhor precisa transformar a nossa mente. Porque senão, nós vamos ser como aqueles homens. Se Deus não tivesse levado os espias para enxergar a terra, imagina eles chegando lá diante de Jericó, aquelas muralhas todas lá. Pessoal, não se preocupem, é só nós gritar no último dia que resolve tudo. Quem iria acreditar nisso? Porque Abraão teve que esperar 20 e tantos anos por um filho. Porque quando é que esse homem, ou qualquer homem da face da terra, ia esperar tanto por um filho, e de repente ouvir de Deus, agora sobe lá e mata ele, em adoração a mim? Quem faria isso, a não ser alguém experimentado?
alguém trabalhado, alguém transformado, alguém que confiava no Senhor de todo o coração. E o livro lá no Novo Testamento diz o quê? Abraão foi porque ele tinha uma certeza. Deus prometeu que na descendência dele, as famílias na terra iam ser abençoadas. Então a história do seu descendente não poderia terminar ali. Deus pediu para eu matar, porque Deus vai ressuscitar. É coragem de uma pessoa pensar assim? Você sairia da sua casa convicto dessa maneira? Sabe aquela historinha lá do Midinho? Os menininhos foram lá no monte, porque estava com seca. Vamos orar para chover? Vamos. E a menininha pega a guarda-chuva e vai junto. Aí todo mundo olha para ela assim, ué, mas um sol desse, você é de guarda-chuva? E ela diz, a gente não está indo orar para chover? Você sai com essa convicção da sua casa, com esse nível de confiança no Senhor? O coração endurecido, ele se endurece pelo engano do pecado. Quando Satanás entra diante de nós e começa a colocar dúvida sobre o cuidado de Deus para com a nossa vida. Será mesmo que Deus vai abençoar? Será mesmo que Deus é com você? Será mesmo que Deus não esqueceu de te dar água? Será mesmo que Deus não está olhando o teu casamento? Será mesmo que Deus não está olhando a tua enfermidade, a tua dificuldade financeira? Como Ele fez no Éden. Será mesmo que você não pode comer nada do que tem aqui? Não, nós podemos. Não, vocês não podem. Porque se vocês comerem aquela árvore, Deus sabe que vocês vão ser como eles, como Ele. E aí Deus não quer perder o domínio sobre vocês. E o que a Eva fez? Será que Deus é a nosso favor mesmo ou Ele está só nos enganando? Lá no Egito, o que aconteceu? Será que Deus é conosco mesmo? Ele está só nos enganando, trazendo a gente aqui para morrer de sede e de fome. E nós, irmãos, no nosso dia a dia, será que Deus é conosco mesmo? Ou Ele fez a gente abandonar as coisas só para fazer a gente sofrer? O coração é endurecido pelo engano do pecado. E é por isso que está escrito, se você ouvir a voz do Senhor hoje, não endureça o coração. A razão daquelas pessoas estarem caminhando pelo deserto era só uma: dar liberdade para vocês. Só que aquelas pessoas chegaram num ponto de que a liberdade já era segundo plano, porque não, isso já aconteceu, já é nosso, já tomamos posse. Agora a gente precisa ter condições boas de chegar até lá. Eu pergunto isso, eu falo isso porque eu quero perguntar para você, irmão, qual é a razão de nós estarmos em Cristo? É só uma também. A eternidade, a nossa Canaã, a nossa terra prometida. Só que como a gente considera isso como algo pronto, a gente não precisa mais lutar por isso. Então vamos começar a reclamar quando a coisa não estiver boa no caminho até lá. Então nós precisamos de uma vida boa. Então nós precisamos de conforto. Então nós precisamos das coisas que o mundo tem. Se o conceito de vida boa lá no mundo é ter uma casa com 2 carros, a gente tem que ter também. Se o conceito do mundo é viajar todas as férias, nós temos que viajar também. Se o conceito do mundo é isso, é aquilo, nós também queremos. Lembra quando o povo chegou para Samuel e disse assim: Samuel, você já está avançado de idade, teus filhos não são uns caras muito confiáveis. Nós queremos ter um rei como as outras nações. O povo não estava rejeitando Samuel e nem os filhos de Samuel. O povo estava rejeitando Deus. Porque eles poderiam dizer assim: Samuel, os seus filhos não são bons como você. E eles não têm condições de liderar a nação.
Fala com Deus para Deus levantar outros. Não resolvia o problema? Resolvia. Mas eles não estavam interessados em ter alguém, um representante de Deus. Eles estavam interessados em o quê? Ter um rei, como as outras nações. O engano do pecado endurece o nosso coração e nos faz querer olhar e viver a vida como as pessoas do mundo. Só que daí a gente inverte os papéis, e como não é mais Deus conduzindo a nossa vida e somos nós, e aí a gente começa a ter o nosso relacionamento com Deus em função das coisas que nós queremos ter. E Deus deixa de ser o Senhor da nossa vida e passa a ser o nosso servo. Senhor, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo, aquilo outro. Senhor, o Senhor não está vendo, eu estou orando. Senhor, eu estou sendo fiel no dízimo. Senhor, eu estou indo no culto todo domingo. Senhor, eu estou ajudando na igreja. Senhor, eu faço isso, Senhor, eu faço aquilo. O Senhor não está vendo. Mas é sinal de que o nosso coração endureceu. É sinal de que nós não estamos contentes com a maneira como Deus está conduzindo a nossa vida. O coração endurecido rouba de nós o propósito da nossa vida. Qual é o propósito da sua vida, irmão? Isaías capítulo 43, verso 7 diz o seguinte: nós somos criados para a glória de Deus. Esse é o propósito da sua vida. Esse é o propósito da minha vida. Que Deus seja glorificado por meio da nossa vida. O propósito da nossa vida é gerar adoração a Deus. Mas o coração endurecido rouba de nós o nosso propósito. E nós passamos a viver a nossa vida em função de glorificar o nosso nome, a nossa história, as nossas habilidades. Nós invertemos, nós perdemos o sentido da coisa. Desde o Éden, em Canaã, em toda a história da humanidade, as pessoas têm trocado a glória de Deus pela busca daquilo que consideram melhor para si. Isso é ser endurecido pelo engano do pecado. A nossa vida é para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Façam tudo de maneira que Deus seja glorificado na sua vida. Que Deus seja reconhecido na sua vida, que Deus seja manifesto na sua vida. Glorificar a Deus não é você falar glória a Deus. Glorificar a Deus é fazer outra pessoa dizer glória a Deus. Dar glórias a Deus é fazer as pessoas reconhecer a Deus. Esse é o propósito da nossa vida. Para isso o Senhor nos criou. E eu quero ir para a última parte, focando agora na parte inicial do Salmo, que diz um convite para a nossa vida. E eu quero terminar essa história de coração endurecido dizendo para você algo que mexeu muito comigo essa semana. O coração endurecido rouba de nós a adoração. O coração endurecido rouba de nós a adoração. O último dia que o Fernando trouxe a mensagem aqui, ele disse que Deus pôs ele na parede e disse assim: o que você está vindo fazer aqui? Uma coisa assim mais ou menos. E eu queria reforçar essa pergunta. O que nós vamos fazer aqui nos domingos? Prestar culto a Deus.
não é se alimentar da palavra, não é se encher, não é renovar as forças, mas é derramar daquilo que você está cheio. Isso é prestar culto. É algo que você faz para Deus e não que você recebe dele. Durante a sua semana, no seu devocional, você se enche de Deus. Durante a sua semana, no dia a dia, você experimenta de Deus. No domingo, você está cheio de coisas para agradecer a Deus, para honrar a Deus. E aí a gente vem para cá, para agradecer, para honrar, seja com louvores, seja com exaltação de palavras, seja com o dinheiro ofertando da nossa vida para que as pessoas sejam alcançadas. Prestar culto é você derramar de si para Deus, nunca o contrário. E o coração endurecido rouba de nós a adoração. Porque às vezes, amados, nós trocamos o culto a Deus pela barganha, pelo evento social. E isso faz de nós semelhantes àquele povo que, ao invés de dar glória a Deus, estava produzindo ira no coração de Deus. Ó Senhor, eu estou aqui de novo. Não faltei nenhum culto, o Senhor tem que me abençoar. Ó Senhor, eu estou sendo fiel no dízimo e na oferta, o Senhor tem que me abençoar. Isso é barganha, isso é negócio, isso não é culto, não é adoração. Quando nós perdemos a adoração, nós passamos a reclamar da forma como nós somos conduzidos. A música não é legal porque não é a música que eu gosto ou porque é sempre a mesma. A palavra não é legal porque aquela pessoa fala diferente, ela fala muito pouco, muito rápido, muito demorado. Quando nós trocamos a adoração por algo que é para nós, abre espaço para reclamação, como aconteceu no deserto. Não tem pão, não tem água, e a gente odeia essa comida insuportável. Nós devemos adorar a Deus, amados, do momento que entramos ao momento que saímos. A música leva você a adorar a Deus. A palavra pregada, seja lá quem quer que seja, deve ser motivo de adoração a Deus. Porque Ele escreveu para deixar para eu e você saber o que fazer. Isso é motivo da gente ser grato a Deus. Nós precisamos voltar a adorar o Senhor. E eu vim, amados, orando já faz um tempo, dizendo assim: Senhor, eu percebi que eu estou indo para o culto, como eu estou indo para qualquer lugar. Deu 4 horas, a gente vai tomar banho, deu 5 horas, a gente sai de casa, porque eu tenho que vir aqui, eu tenho que abrir a igreja, colocar as pilhas, ligar as coisas, afinar o violão, fazer minha oração antes de começar o culto, porque 6 horas a gente começa o culto, e daí às 7h30, 8 horas a gente termina o culto, e daí a gente vai para casa, domingo que vem, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, a gente está aqui de novo, fazendo as mesmas coisas. Eu me incomodei com isso, e eu comecei a orar dizendo: Senhor, o que é prestar culto? Como eu presto culto? E eu vim orando, eu vim orando, e eu vim orando. E essa semana eu caí nesse salmo bendito, maravilhoso, aonde o Senhor me fez refletir e encontrar a resposta que eu tanto vinha pedindo. Verso número 1, diz: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dEle com ações de graça. Vamos aclamá-lo com um cântico de louvor. Até aqui Davi disse o que é para a gente fazer. E agora Davi diz por que é para nós fazermos.
Verso 3: pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele os fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhados diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o seu povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Irmãos, nós poderíamos ter sido enganados e estar nesse momento prestando culto a uns outros deuses, mas o grande Rei, o grande Deus não deixou. E nós estamos aqui, e nós somos povo do seu pastoreio, o povo que Ele conduz. Aleluia, glória a Deus! Nós temos motivos para adorar o nosso Senhor. Nós temos motivos. E muitas vezes nós olhamos para estas coisas e não vemos nada demais. Não tem graça, eu já sei. Isso é normal, isso é comum. E o Senhor me fez entender uma outra coisa, que eu já tinha ouvido, mas não tinha tocado meu coração. Nós adoramos a Deus quando nós conseguimos contemplar Ele. Vou te dar um exemplo das Escrituras. Lembra do episódio da pesca maravilhosa? Pedro e os seus companheiros haviam trabalhado a noite toda. De repente surge uma pessoa com estudo, com conhecimento, mestre. Ô Pedro, você me empresta o seu barco para eu ensinar esse povo aí? Claro. Afastou um pouquinho da terra. Ninguém tinha falado nada de peixe. Jesus está ensinando o povo. Vira para ele e fala assim: Pedro, vamos agora no alto mar aqui, ó. Você joga a rede. Aí o Pedro diz assim: Senhor, eu manjo de pescar. Eu tenho uma empresa de pesca. A gente pesca de noite. E nós trabalhamos a noite inteira, mas não pecamos nada. Mas porque o Senhor falou, eu vou fazer isso. Pedro vai, Pedro pesca. A quantidade de peixes é maior do que eles podem suportar. Eles chamam a ajuda de outros barcos. Eles trazem os barcos. E o que Pedro faz? Se joga aos pés de Jesus e diz: afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Quando a gente contempla a Deus, a gente adora Ele. Quando a gente consegue contemplar o Senhor, a gente se prostra. Você já teve um livramento daqueles assim? Do carro assim, quase te pegar, de você quase morrer, de você estar quase doente de morrer e ser liberto? Qual é a sua reação no momento seguinte? Santo, 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 santo. O Senhor é santo. Obrigado, Senhor. A contemplação de Deus nos leva a adorar a Deus. A falta de contemplação nos faz ficar com o coração endurecido e reclamar da música, da pregação, da lajota do chão, da luz apagada. Nos faz reclamar de tudo. Porque nós não temos o que fazer num lugar onde não tem Deus para adorar. E o Senhor me fez ver um outro texto, muito conhecido daqueles lá que gostam de fazer as adorações extravagantes, mas que é muito importante para nós. Apocalipse capítulo 4 diz assim: depois destas coisas olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta disse: suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante ao jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono.
ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles haviam 24 anciões. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça deles tinha coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro parecia como o rosto de um homem. O quarto parecia como uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como embaixo das asas. Dia e noite, sem cessar, diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todos sempre, os 24 anciões se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todos sempre. Eles lançam as suas coroas diante do Senhor e dizem: Tu, Senhor Deus, Tu, Senhor e Deus nosso, é digno de receber glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Eles tiravam a sua coroa, porque a glória é só daquele que está sentado no trono. Essa é a visão do céu. Essa é a adoração. Quando alguém contempla a Deus. Quando João era pequenininho, ele dizia que ele não queria ir para o céu, porque ele ia falar assim: vou ficar fazendo o que lá? Santo, 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 santo. Mas eu pergunto, como diz aquela música, o que é que aqueles seres veem que os fazem ficar prostrados dia e noite, dizendo: Santo, Santo, Santo. Marcelo, você está falando que nós vamos ver Deus? Não. Mas nós podemos contemplar a sua presença, a sua glória, por meio das coisas que Ele faz no nosso meio, por meio do testemunho de alguém, por meio da vida de alguém. E nós podemos sim vir aqui nos domingos, derramar diante do Senhor, apesar das nossas lutas e dificuldades. Senhor, Tu és santo, e eu tenho confiado e crido na maneira como o Senhor tem conduzido a minha vida. Irmãos, nós não conseguimos contemplar a Deus porque nós não nos damos conta do mundo espiritual. Nós não sabemos o que Deus está fazendo nesse momento pelas nossas vidas. Se você entendesse que a todo segundo você está sendo impedido de ser lançado no inferno, você estaria a todo segundo dizendo: obrigado, Senhor. Mas nós não conseguimos ver isso. E por isso, abrimos o nosso coração para trocar a adoração por outras coisas, como os hebreus fizeram no deserto. E eu quero encerrar fazendo uma pergunta para você. O que tem roubado a sua adoração? Estava comentando com a Léo ontem, e ela disse assim: meu Deus, era da gente chegar na igreja, deitar lá no começo da porta e vir rastejando até aqui, para nem olhar. Eu me lembrei daquela parábola que Jesus contou do publicano, do fariseu. O pecador não tinha coragem de olhar, mas estava lá em adoração.
o fariseu que se achava o cara de Deus, estava tentando adorar a Deus, dizendo: te dou graças, meu Senhor, que eu não sou que nem esse cara ali. E muitas vezes nós passamos a nossa vida tentando adorar a Deus, e ao invés de nos humilharmos diante do Senhor, nos colocando num papel de senhores. A carta de Jesus à igreja de Laodiceia trata desse assunto. Você diz que é rica, você diz que não tem falta de nada, mas você não sabe que é pobre, que é nu, que é cega. E muitas vezes nós podemos correr o risco, irmãos, de nos tornar como a igreja de Laodiceia, que acha que adora, que acha que está abafando. E nós podemos estar totalmente equivocados, enganados, porque nos falta o essencial, a adoração. Eu queria aprender o que é prestar culto. O Senhor me ensinou. Agora a minha oração é: Senhor, me ajuda a pôr em prática. Porque eu quero chegar aqui e contemplar a Tua presença. Eu quero pegar o violão, eu não quero tocar uma música. Eu toco música em casa. Eu quero tocar um louvor a Deus. Eu quero cantar um louvor a Deus. Eu quero dar graças a Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E eu quero convidar você para orar comigo. Eu quero convidar você, irmãos, a apresentar diante do Senhor o teu coração. Eu também apresentei o meu. Eu também vi que o meu coração era diferenciado e que não adorava a Deus. E que eu estava aqui na maioria das vezes só vindo e voltando. Mas eu acredito que quando 2 ou 3 se reúnem, o Senhor está presente. E se Ele disse isso, Ele está aqui essa noite. Por mais que eu e você não possamos contemplá-lo. E todos os domingos Ele vem aqui. E todos os domingos eu e você temos a oportunidade de contemplar esse Deus. E talvez, irmãos, você também não tenha conseguido fazer isso. Mas nós podemos orar. E nós podemos buscar do Senhor uma transformação da nossa vida. Para que se está aqui num culto durar 2, 4, 8, 12 horas, e daí? Porque se aquelas criaturas lá ficam a eternidade de joelhos, santo, 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 12 horas para nós não é nada. É um treino para a eternidade. Mas ficar 12 horas num lugar onde você não contempla a Deus, é cansativo. É chato. E eu quero convidar você a contemplar a Deus nesse momento. Fechar o seu olho e abrir o seu coração a Ele. Porque Ele está aqui essa noite. Senhor, nós queremos Te louvar, Senhor. Nós queremos Te exaltar, Pai. Nós também queremos dizer, Pai, que Tu és santo. Nós também queremos dizer, Pai, que é importante para nós saber e declarar que Tu és o Criador de todas as coisas. Que também é importante para nós, Senhor, que é motivo de muita alegria e gratidão, Senhor. Saber, Pai, que nós somos povo do Seu rebanho. E que o Senhor não deixou, Pai, que outros deuses falsos
que outras mentiras desse mundo viessem enganar o nosso coração, e que impedisse nós de estarmos nesse lugar, nesse dia, com essa vontade, com esse desejo, de contemplar a Tua presença. Senhor Deus, eu oro pedindo graça, Pai, porque talvez eu não seja o único aqui, Pai, que tem buscado crescer, que tem buscado, Senhor Deus, fazer sentido às coisas, mas que muitas vezes não consegue, Pai. E eu quero orar, Pai, para que o Senhor venha sobre nós, trazendo, Pai, alegria, trazendo sobre nós um bálsamo, trazendo sobre nós uma cura, para que nós tenhamos um coração adorador, um coração grato, um coração que se rende, um coração que se humilha, um coração que te exalta. Que a nossa vida seja, de hoje em diante, para louvor e glória do Teu nome. Que a nossa vida possa exaltar a Ti, Senhor. Que a nossa vida e não as nossas palavras glorifiquem o Teu santo nome, Senhor. E eu te peço graça, Pai, que o Senhor abrace toda a igreja, Senhor, e que o Senhor derrame graça sobre as nossas vidas, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, muito obrigado pela Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém.